Tá difícil ver o Avelino. Vamos olhar aqui o Avelino? Vamos olhar o Avelino. Avelino Morgante. O que ele tá? Ele tá tirando nós pra bosta? Ele fez esse post aqui dia 16 de dezembro. Quando eu trabalhava com Bitcoin, minha margem era menor do mercado. Costumava ser entre 0,1 e 0,2. Isso quer dizer que a cada 1 milhão de reais movimentado, foda-se. Porém, essa margem pequena me levou a ter 10% do market share de Bitcoins no Brasil. E ir para casa dos bilhões em movimentação muito rápido. Tenho dúvida se isso aqui rolou. Mesmo em 2018, tenho dúvida. Tenho dúvida se isso aqui... Ele tinha todo esse market share em relação a OTCs, né? Porque em 2018 e 2019 as OTCs já eram fortes. Já eram bem fortes, na verdade. Ao todo, negociei muito mais 150 mil Bitcoin no curto período, blá, 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 blá. Oferecendo serviço de qualidade, preço justo, blá, blá, blá. Eu acreditei muitos anos que o Bitcoin seria o novo dinheiro. História, já contei muitas vezes. Mas após um estudo profundo, vi que não tem as características monetárias necessárias. Tudo mudou após março de 2020. O Bitcoin falhar no seu primeiro teste de estresse, cair 50% em apenas um dia. Tá, aqui é um erro de interpretação dele. Ele não tá errado quando ele diz que o Bitcoin caiu 50% no único dia. Ele não tá errado. Mas aqui é um erro de interpretação. Por quê? Porque se o Bitcoin é um dinheiro, é um ativo monetário, é uma reserva de valor, e ele caiu 50% num único dia, chegou a 60% tipo em 2 dias, 3 dias, isso é uma verdade, é inquestionável isso. Mas você dizer que o Bitcoin não serve como uma reserva porque ele caiu 50%, significa que você disse que ele falhou quando as pessoas precisavam de liquidez. Porque se um ativo caiu 50%, significa que as pessoas que buscaram essa liquidez, elas tiveram essa liquidez. No mesmo período, as bolsas do mundo inteiro ficaram fechadas. Tivemos circuit breaker no Brasil, tivemos circuit breaker na Nasdaq nos Estados Unidos. A bolsa de Xangai, a bolsa da China, ficou 7 dias parada, pausada. Ou seja, quem tinha dinheiro na bolsa de valores não pôde ter essa liquidez. Quem tinha dinheiro num banco não pôde ter essa liquidez. O principal dia foi uma sexta-feira 13, né? Ou foi uma quinta-feira 13? Foi uma sexta-feira 13, ou seja, o cara ficou de sexta-feira a segunda sem poder ter dinheiro, sem poder pegar o seu próprio dinheiro. O Bitcoin, por que ele caiu 50%? Porque ele foi o único ativo no mundo que o cara tinha liquidez imediata a hora que ele quisesse. Então, isso aqui é um erro interpretativo do Avelino. Ó, quando ele fala, tudo mudou após março de 2020, quando o Bitcoin falhar no seu primeiro teste de estresse e cair 50%. Não, ele não falhou. Ele foi exatamente o contrário disso. Ele teve exatamente sucesso em ter caído 50%. Porque as pessoas na bolsa... Porque esse contexto aqui que ele tá te falando, ele não tá contando, né, o contexto. E se você tivesse alguma coisa... Em ouro, onde você ia conseguir liquidez com ouro? Prata, onde você ia conseguir liquidez? Qualquer tipo de commodity, que liquidez você conseguiria? Sexta-feira 13 de mercados de Xangai, por exemplo, 7 dias fechado. Você tinha bolsa, você teve circuit break, você não conseguiu nem vender, não conseguiu nem comprar, não conseguiu fazer nada. Então, muito pelo contrário, o Bitcoin ele não falha no seu primeiro teste de estresse, ele passa com sucesso o seu teste de estresse. Exato. O Bitcoin ter caído 50% mostra que ele foi o único ativo que estava lá líquido. E quando você diz que o Bitcoin caiu 50% e não coloca um contexto que todos os outros ativos do mundo caíram parecido, os que não caíram parecido foi porque tivemos circuit breaker, se você pegar a bolsa de Xangai, ela não caiu 50%, mas ela ficou 7 dias pausada. O Bitcoin não. O Bitcoin não. O Bitcoin estava lá, rodando o bloco a cada 10 minutos, o mercado caindo ou subindo, ele tá lá. A bolsa de Xangai parou por 7 dias. A bolsa americana teve acho que 2 ou 3 circuit breakers. A bolsa brasileira teve 3 ou 4. Estou esperando um evento muito maior que março de 2020. Preciso me proteger com algo mais sólido. Legal. Se você conseguir se proteger com algo mais sólido que tenha liquidez, porque o Bitcoin teve liquidez. Quem precisou do Bitcoin, teve.
você vai conseguir se proteger com algo mais sólido que tenha liquidez? Porque se algo muito maior que março de 2020 acontecer, significa mais circuit breaker, mais bolsa inoperando. Concorda? Mais corretora travada, mais saque travado, mais bolsa estopada. Se você está esperando algo muito maior que março, se você não tem Bitcoin, porra, você está errado no cerne da questão. Porque se acontecer algo muito maior que março, significa que tudo vai parar, exceto o tal do Bitcoin. Né? Por que o Bitcoin é melhor que o Pax Gold ou o XAUT? Por que ele é melhor? Cara, vamos lá. Esses dois ativos que você falou, o Pax Gold e o XAUT, são dois ativos lastreados em ouro, né? Então você precisa ter a confiança que esse ativo, o que tem emitido desse ativo, de fato, tem de ouro num cofre, num lugar, numa par metal da vida. Então, o que você precisa confiar no Bitcoin? No código dele. Precisa confiar no código do Bitcoin. E qualquer pessoa entra lá no GitHub, olha o código Bitcoin, baixa um nó e vê que ele está funcionando 24/7 há 14 anos, sei lá, 17 anos já, né? Vai fazer 17 anos agora, em janeiro do ano que vem, dia 3 de janeiro. Agora, o Pax Gold, que é da Paxos, e o XAUT, que se eu não me engano é da Tether, né? Se eu não me engano. Você consegue conferir que o que eles dizem que tem de ouro tem de verdade? Você consegue garantir que todos os quilos ou as toneladas de ouro que eles têm, de fato são ouro mesmo? Ou tem alguma coisa lá no meio, algum percentual lá no meio que é algum outro tipo de metal e banhado a ouro? Você consegue? Eu não consigo garantir. Né? Eu não consigo garantir. Agora, o Bitcoin eu consigo garantir. Eu consigo abrir a blockchain agora, seja no meu nó, seja no nó público, né, num explorador público, e mostrar para você o que está rolando, quantos Bitcoins existem, na hora. Existem, inclusive, dashboards para isso, né? Se você pegar aqui o BitBowl, por exemplo. Deixa eu tirar o charts aqui do BitBowl. O BitBowl, você pode verificar isso tudo no seu nó, tá? Rodar um script e fazer tudo isso no seu nó. Mas, ó, o BitBowl diz: o último bloco foi minerado a 6 minutos e 37 segundos. A média dos tempos de bloco são quase 10 minutos, né? 9 minutos e meio. Nós estamos no bloco 930.019. A quantidade de bitcoins minerados nesse momento é 19.968.796,88 centavos de bitcoin. 95% de toda a emissão de bitcoin já foi emitida, né? Todos os bitcoins já foram emitidos. O tamanho da blockchain hoje está em 808 gigabytes, sem contar os programas. Já foi feito 1.290.000.000 de transações. Cara, isso aqui é público. Eu posso ver aqui no BitBowl, posso ver em outros agregadores, eu posso ver no meu próprio nó. Isso aqui ninguém precisa me contar, eu não preciso acreditar, não é uma fé que eu tenho que ter. Eu não preciso ter fé que o Bitcoin tem 19.968.000 moedas. Eu não preciso ter fé. Você não precisa acreditar em mim. Ó, o Felipe tá dizendo que o último bloco saiu a 7 minutos e 31 segundos. Você não precisa, cara. Você olha a blockchain e você verifica, qualquer pessoa verifica. Agora, o XAUT, o Pax Gold, eu não tô falando mal. Eu só tô dizendo, você tá me pedindo a diferença, né? Na verdade, você perguntou qual que é o melhor. Tô falando pra você qual que é a diferença. Qual que é a diferença? O Bitcoin é 100% verificável em tempo real. Qualquer idiota verifica. Qualquer idiota. Com 5 minutos de treinamento, qualquer idiota verifica. Um token lastreado em outro ativo físico, você consegue garantir que aquilo lá existe mesmo? Ou você precisa ter fé que aquilo existe? Se você precisa ter fé que algo existe, velho, em algum momento alguém vai te passar a perna. Naturalmente. Naturalmente. Foi assim que aconteceu todas as grandes crises no mundo. Se você precisa ter fé em algo ou em alguém, significa que alguém vai entender essa distorção e em algum momento ele vai botar no seu bumbum. Foi assim que funcionou a última grande crise que nós tivemos, tirando o Covid, né? Mas a última grande crise que nós tivemos foi a crise do subprime, em 2007, 2008, né? E aí daí o Bitcoin catapultou, ele impulsionou a partir daí.
As pessoas tinham fé de que o título americano, do que os títulos americanos, na verdade não eram títulos americanos, eram o título dos bancos, né? Que os títulos que os bancos emitiam, ele tinha alguma validade. As pessoas tinham fé que os bancos americanos emitiam dívida e aquela dívida era saudável. E no final das contas descobrimos que não era. E foi uma reação em cadeia, né? Pra quem não tá ligado, a crise do subprime foi o seguinte. Os caras começaram a descobrir que os bancos americanos tinham muita voz no mercado. Sempre tiveram, né? Mas quase que intocados. E aí, os serviços de rating americanos, inclusive o Standard & Poor's, que todo mundo fala até hoje, o S&P, né? O Standard & Poor's, ele classificava os títulos dos bancos. E ele classificava como AA+, sabe? A+, sei lá. Ele classificava como título bom. O que os bancos começaram a entender? O banco começou a entender o seguinte, olha, eu consigo pegar um empréstimo, fazer um empréstimo para você agora, aqui ó, no nome do John, certo? O John chega, eu quero um empréstimo de $100 mil, eu vou lá, dou $100 mil. Aí eu vou cobrar um juro que em 10 anos o John vai me pagar mais $20 mil, ou seja, 20% de juro. Tô chutando aqui, tá? Certo? Então eu tenho um lucro de 20% se o John me pagar. O John é um cara bom pagador, ele tem um bom histórico, ele vai me pagar. Só que eu fui lá e emprestei também pro Carlos Macetinho. E aí eu emprestei pro Carlos Macetinho a mesma coisa. Eu emprestei $100 mil para ele me pagar nos próximos 10 anos um juro de 20, ou seja, eu dou 100, recebo 120, tá aí o meu lucro, né? Só que em algum momento eu falei assim, cara, e se esse Carlos Macetinho não me pagar? Se ele me pagar, eu vou ter um prejuízo de 20%. Se ele me pagar, eu ganho meu lucrinho. Se ele não me pagar, eu tenho um prejuízo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou empurrar essa dívida no cu do próximo. Aí ligava num banco italiano e falava, ô banco italiano, tudo bem, tudo bem. Cara, tem um cara aqui, cara, que ele é top, Carlos Macetinho. Esse cara paga parcela, inclusive, antecipado, de tão bom pagador que esse cara é. Cara, eu tô com uma dívida aqui, cara, de 120 mil do Carlos Macetinho. Se tu me der 115, ela é tua. Não, mas esse cara é bom? Cara, ele é bom. Só perguntar lá no S&P. Aí o S&P voltava e falava assim, não, esse score aqui é a mais. Aí o banco italiano falava, então manda pra cá. Aí o banco recebia 115. Ele emprestou 100 para pegar 20 em 10 anos. Ele fez uma ligação, na manhã seguinte ele tinha 15. Aí os bancos fizeram assim, opa, meu risco foi embora. Meu risco foi embora. O que começou a acontecer? Eles começaram a fazer consórcio, empréstimo para todo mundo, sem a menor condição de pagamento. Tem até aquele filme, né, A Grande Aposta. Isso, bota na conta do Abreu. Tem até aquele filme A Grande Aposta. Esse filme é maravilhoso. Ele fala exatamente isso. Por exemplo, eles pegavam garota de programa, nada contra a profissão, não é sobre isso que eu tô falando, não. Mas eles pegavam garota de programa e a menina tinha 4 casas financiadas no nome. 4 casas financiadas no nome. Obviamente, essa menina não vai pagar, ela consegue pagar o início, chega uma hora que ela não vai conseguir pagar. Só que o que os caras faziam? Empurravam empréstimo pra ela, empurrava empréstimo pra ela, vendia no dia seguinte. Não, essa menina aqui é top, ela paga bem pra cacete. Imigrante, começaram a enfiar a goela abaixo. Ó, você quer casa, imigrante? Toma casa. E o cara não conseguia pagar. Só que não era um problema mais do banco o cara não conseguir pagar. Por quê? Porque ele fechava com você hoje um consórcio. Agora são 10h40 da manhã, 10h46, ele fechava agora 10h46, meio-dia já tinha um outro banco no Japão, na China, na Europa, comprando essa dívida, no Brasil, comprando essa dívida. E as agências de risco, de rating, botando pra torar, falando, não, esses caras são bons, esse risco é bom. Não, entendeu? Então, por que eu tô dizendo isso? Porque o sistema financeiro que a gente tem é baseado na fé. Olha aí o Banco Master. A gente só sabe as trozoba quando acontece. E agora todo mundo já disse, não, porque eu sabia que o Master ia quebrar, porque ele emprestava 120% do CDI, então ele ia quebrar. Mas ninguém denunciou antes, né? Ninguém denunciou antes o banco, né? Então a gente só sabe as coisas quando acontece. Então o que acontece? O sistema financeiro que a gente tem, ele é baseado na fé. Quando você deixa o seu dinheiro lá no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica, você tem uma fé que aquele banco, quando você precisar, vai devolver o seu dinheiro. Você vai conseguir resgatar o seu dinheiro. Você tem uma fé nisso. E, cara, a gente já entendeu
que quando um sistema é baseado em fé, alguém em algum momento, tô dizendo que todo mundo, mas alguém em algum momento vai ser beneficiado dessa tua fé inabalável. Olha aí, acabamos de passar pelo Vorcaro aí, né? Que é o cara do Banco Master. Começou a vender título pra todo mundo e, obviamente, não ia ter como pagar. E aí, quando ele foi picar a mula, a Polícia Federal falou: não, agora ele tá tirando a faca, né? A faca ele já botou. Agora, quando ele vai tirar, a gente cata ele e prende ele. Ficou menos de uma semana preso, né? Brasil é isso, mas pegaram a fraude do cara. Fraude 12 bilhões de reais. Uma das maiores fraudes financeiras do Brasil. E aí? Fala pra mim. E aí? Tinha gente, e não é pouca gente, não, é muita gente, tá? Milhões de brasileiros aportavam no banco com a fé de que aqueles 120%, 130% do CDI iam rolar. Entendeu? Agora, por que eu tô dizendo isso? Porque o Bitcoin você não precisa nada disso. Não preciso nada disso. Não preciso confiar no Vorcaro, eu não preciso confiar no Xandão, eu não preciso confiar no meu gerente, não preciso confiar em ninguém. No caixa eletrônico, no gerente do banco, não preciso confiar em ninguém. No meu aplicativo, não preciso confiar em ninguém, cara. Eu só preciso confiar nisso aqui. Acho que isso responde à tua pergunta sobre o que é melhor, o Bitcoin ou tokens de ouro, né? Agora, sobre tokens de ouro, o ouro eu não tenho acompanhado não, mas eu sei que ele tá subindo mais do que outros ativos nesse momento. E não tem problema nenhum nisso. Os mercados são cíclicos, né? Em algum momento o Bitcoin sobe muito, e aí todo mundo vem pro Bitcoin. Em algum momento o Bitcoin cai muito, todo mundo sai do Bitcoin. Em algum momento o ouro sobe muito, aí ele cai, aí todo mundo entra e sai. Aí daqui a pouco vem sei lá, vem a prata, aí depois vem o rádio, depois vem um monte de ativo, petróleo, toda hora tem alguma coisa, né? O que eu tenho pra falar pra você é o seguinte, sardinha adora ficar pulando de galho em galho, tá? Sardinha adora pular de galho em galho. O que tá subindo agora? Ah, é o ouro? Vamos comprar. Só que o ouro já subiu pra caralho. Aí ele compra. Aí dali a pouco, o que tá subindo agora? É o petróleo? Petróleo. Aí ele troca o ouro pelo petróleo. Agora o que é Bitcoin? Ele pula no Bitcoin. Daqui a pouco o que é a ação da petróleo? Vai na petróleo. Então o cara tá sempre pulando de galho em galho, né? Ele nunca consegue construir patrimônio. Nada contra você comprar ouro, nada contra você comprar prata. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas é um sistema totalmente baseado na confiança, né? De que as pessoas vão seguir aquilo do jeito que a gente acha que vão seguir, né? Então, só muito cuidado em ficar girando patrimônio, tá? Sabe quem adora quando você gira patrimônio? Corretora e governo. Girou patrimônio, o governo já cata logo na fonte ali. Toma, me dá que é meu. Corretora adora quando você faz esse tipo de coisa. Corretora ama quando você faz esse tipo de coisa. Fica trocando um ativo pelo outro e a corretora vai ganhando taxinha, vai ganhando taxinha. A corretora ama quando acontece isso. Só que o teu patrimônio tá sempre dizimado, né? Você nunca dá tempo para o negócio reagir. Tá sempre, agora o que é? Altcoin? Aí compra Altcoin. Agora é ouro, compra ouro. Agora o que é? Tá sempre reativo, né? Tu nunca consegue fazer uma análise e falar, cara, isso aqui é interessante, eu vou ter isso aqui.